Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos número 139. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, bem breve, bem rapidamente, algumas coisas que estão nesse salmo e que desperta muito a atenção e que me chamou a atenção essa semana quando eu estava lendo esse salmo de Davi, é um salmo de Davi. Já há um tempo eu despertei, ainda quando estava dormindo, com uma seguinte mensagem na minha mente: você precisa falar sobre a soberania de Deus. E eu acordei com isso, pensando na soberania de Deus e pensando também sobre a provisão de Deus. E o texto de Esther, aquele que nós pregamos aqui, foi na verdade um texto que nos permitiu falar um pouco sobre a providência de Deus e falar também um pouco sobre a soberania de Deus. E o Salmo 139, na verdade, ele vem contribuir para que nós continuemos a falar um pouco sobre a soberania de Deus e hoje um pouco especificamente falar um pouco sobre o conhecimento de Deus. E esse salmo nos será muito útil para falar um pouco sobre o conhecimento de Deus. Agora vejam vocês que o Salmo 139, daqui a pouco nós já vamos lê-lo, ele é atribuído a Davi. Isso quer dizer que esse salmo é de autoria do rei Davi. E algumas Bíblias vai ter escrito logo em cima do Salmo 139, um título: Deus onisciente e onipotente. Algumas outras não tem, e logo abaixo tem uma outra frase dizendo que ao mestre de canto, Salmo de Davi, que era endereçado para o mestre de canto, para ser cantado nas celebrações religiosas de Jerusalém. E é um Salmo de Davi. É um salmo que fala da sabedoria e é um salmo também que faz um louvor a Deus. Ou seja, um louvor descritivo. Na medida que o próprio salmista vai louvando ao Senhor, ele vai nos descrevendo porque ele está louvando a Deus. Então, o salmista descreve a sabedoria de Deus e quando ele faz isso, ele louva a Deus por isso. Ou seja, ele vai falando do conhecimento de Deus e como Deus, de uma maneira tão grandiosa, age na nossa história, e na medida que ele vai lembrando e recordando disso, e vai nos relatando, ele também vai louvando ao Senhor por todas essas coisas que ele está falando no Salmo 139. Junto ao Salmo de 139, o Salmo 145, ele é bem semelhante ao Salmo 139, ou seja, é um louvor descritivo, ou seja, o salmista vai descrevendo porque ele louva ao Senhor. Te louvo pelo teu conhecimento, porque tu me conheces, porque tu me esquadrinhas, porque tu me sondas e conheces o meu coração. O Salmo 145, ele faz a mesma coisa, também é um salmo atribuído ao salmista Davi, ao rei Davi. Então o Salmo 145 nos fala da grandeza de Deus, do seu caráter, do reino de Deus, da justiça e da misericórdia de Deus. Então, na medida que ele vai descrevendo todos esses eventos atribuídos a Deus, ele vai louvando ao Senhor. É como nós fazemos nas nossas canções: te louvo porque tu és rei, te louvo porque tu és santo, te glorifico por todas essas coisas. É o que o salmista nos faz no Salmo 139, no 145. Junto ao Salmo 139 e 45, no Salmo 146, aí já não temos tanta certeza de que seja talvez de autoria de Davi, ele também faz a mesma coisa. Ele descreve as obras maravilhosas de Deus na vida de seu povo. Ou seja, ele vai louvando a Deus na medida que ele vai recordando e vai nos relatando nesta canção as obras que Deus operou e que Deus opera na vida do teu povo. Quem é esse povo? Aquele que é escolhido pelo Senhor, que tem a marca do Espírito Santo, aquele que recebeu Jesus como suficiente e Salvador.
Mas me permita corrigir uma grande falha que muitas vezes é até nossa, mas às vezes a gente fala por força de expressão, que às vezes a gente fala de aceitar Jesus, mas na verdade não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus que nos aceita, é Ele que nos convida, é o Deus Pai que nos envia, o Espírito Santo que faz-nos ser convencidos do pecado e do nosso erro e de que nós precisamos de Jesus. Sem a obra do Espírito Santo, como diz o pastor aqui, o Paracleto, o Consolador, nós não temos condições de receber Jesus Cristo, porque precisamos, irmãos e irmãs, ser convencidos do nosso erro e do quanto nós precisamos de Jesus. Uma certa feita, Jesus estava com os discípulos e lhes perguntou: olha, quem dizes que eu sou? Quem o povo está dizendo que eu sou? E um dos discípulos diz: olha, tu és o Filho do Deus vivo. Aí ele olha para ele e diz: olha, bendito és tu, porque esta revelação não veio de você, mas foi o Pai que te revelou. Então não somos nós que aceitamos Jesus, mas é Jesus que nos aceita, é Ele que nos recebe de graça. Nós então voluntariamente decidimos aceitar o convite que Jesus nos faz de ser o quê? Povo de Deus. E o salmista no Salmo 146, ele faz isso. Ele então começa a louvar a Deus, descrever a ação de Deus no meio do seu povo. Então o Salmo 139, 146, claro, outros salmos também, mas eu cito para os irmãos a título de exemplificação, nesta noite, o Salmo 139, 145 e 146 é um louvor descritivo, em que o salmista louva o Senhor, e na medida que ele vai louvando ao Senhor, ele vai descrevendo, porque ele está louvando a Deus. Amém, irmãos, até aqui? Agora, voltemos então para o Salmo 139. O Salmo 139, ele está dividido pelo menos em 6 partes. A primeira parte do Salmo 139, e aí agora eu quero convidar vocês a abrirem vossas Bíblias, caso ainda não tenha aberto a Bíblia, para que nós leiamos esses versos, certo? E aí a gente vai percebendo o que o salmista vai e está nos relatando, nos descrevendo, a partir da percepção que ele está tendo no louvor dele. A primeira parte do Salmo 139 é do verso 1 ao verso 6, onde ele faz a descrição do conhecimento individual de Deus na vida de cada servo. Ele diz assim, chama sua atenção para o Salmo 139, a partir do verso 1. Ele diz assim: Senhor, então o vocativo é quem? Deus. Ele está falando com quem? Deus. Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra, escute isso, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Aí ele conclui a partir do verso 1, no verso 6. Tal conhecimento, que conhecimento? Aquilo que ele descreveu antes. Aí ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. Veja que tremendo, irmãos e irmãs, o que o salmista está nos dizendo. Ele nos descreve o conhecimento de Deus, mas é um conhecimento, irmão Paulo, não é um conhecimento abstrato, mas é um conhecimento prático. Então ele mostra na prática, irmã Cláudia, como funciona esse conhecimento de Deus. Ele diz: tu penetras os meus pensamentos. Veja, irmãos, o pensamento é algo mais íntimo nosso, só nós sabemos, certo? Então a Bíblia está nos dizendo, por meio do salmista, que Deus conhece os nossos
pensamentos. Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Então ele conhece o meu levantar, ele conhece o meu deitar. A palavra ainda não me chegou à boca, mas Deus conhece. Aí no verso 6 ele diz: isso é grandioso demais, de maneira que eu não posso suportar tal conhecimento, de maneira que eu não posso atingir. Então, em outras palavras, é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te exalto, é por isso que eu te glorifico, porque tu és grande, tu és santo, e tu não está aquém da história, e tu não está longe, tu não é feito de pedra, tu não é feito de mármore, tu não é feito de ouro, tu não é feito de prata, mas tu és um Deus de individualidade. Tu és o Deus que está comigo todos os dias. Tu conheces o meu levantar, tu sabes quem sou eu, tu sabes do meu pensamento. Pode ainda ser que a minha mãe, a minha esposa, ou seja, quem for que esteja no meu relacionamento, não me conheça plenamente, porém tu me conheces, porque tu me esquadrinhas. E tal conhecimento é sobre modo elevado, de maneira que eu não posso atingir. Então ele reconhece a grandeza de Deus, e por essa grandeza que ele conhece, ele louva o Senhor, e ele conclui: é grande demais para mim, e eu reconheço a minha insignificância diante de tal conhecimento. A segunda parte, irmão, que coisa preciosa esse salmo. A segunda parte do Salmo 139, ela é do verso 7 ao verso 12, que é quando o salmista faz a celebração da onipresença, ou seja, que Deus está presente em todos os lugares do universo, e da presença pessoal dele nas nossas vidas. Vejamos, verso 7. Aí ele faz uma pergunta, depois que ele faz a descrição da operação de Deus, depois que ele faz a descrição desse Deus individual, ele prossegue no verso 7. E ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí ele diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra, diz ele, me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não se serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que tremendo que ele está nos dizendo. Ele diz: Senhor, eu não posso ir para um lugar nenhum do universo sem que lá o Senhor não esteja. Ou seja, não há lugar, e aí ele revela no próprio Salmo, por isso que é o Salmo descritivo da grandeza de Deus, e ele louva o Senhor por conta disso. Ele está dizendo que não há lugar no universo, não há lugar nenhum, ainda que o homem algum dia consiga a artimanha de talvez chegar em Marte, e de repente talvez povoar aquele lugar, ou a Lua, ou qualquer outro planeta. O texto está nos dizendo, a Bíblia nos traz o entendimento que não há lugar do universo que as mãos do Senhor não esteja. Para onde eu vou? Para onde os meus passos, minhas pernas há de me guiar? Tu também ali estarás. Tu me conheces, tu sabe quem eu sou. Ele está dizendo em outras palavras: tu sabe o meu nome, Senhor. Tu me conheces, tu sabe das minhas aflições diárias. Tu sabe das vezes e das inúmeras vezes que muitas vezes ajoelhado lá na cama ou em qualquer outro lugar diante da tua presença eu derramo lágrimas. Tu sabes.
e tu me conheces da minha individualidade. Aí ele diz: até as trevas dará espaço para a luz que é o Senhor, porque não há lugar onde a tua luz possa chegar e que as trevas não dêem espaço. Oh meu Deus, tu me sustentas, eu não posso fugir de ti, eu não posso sair de ti, porque diz a Bíblia em Gênesis, que quando o Senhor vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele colocou dentro de nós o ruach, o Espírito, o sopro dEle. De maneira que o boneco feito de barro, montado no chão, só passou a ser um ser vivente depois do ruach, depois do Espírito de Deus impetrado dentro do homem. Não há lugar que eu possa me ausentar da tua presença. Não há lugar onde eu possa recostar a minha cabeça, selar a tua mão, não me guiar, oh glória a Deus. A igreja, por favor, aplauda o Senhor. Não há lugar, Senhor, porque Tu estarás ali. E antes que eu pisasse os meus pés nesse lugar, o Senhor já me aguardava para receber de nós o culto de louvor e de gratidão ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Ele é um Deus individual, irmãos. Ele é um Deus da individualidade, irmãos e irmãs. Deus se relaciona com você porque você é dele. Você pertence a Ele, e Jesus está nos dizendo que Ele pagou o alto preço pela tua vida. Não é pecadinho, não é pecadão, não é mais ou menos que vai te afastar da presença dEle, porque Ele te ama. Ele te quer e Ele gosta de você. É mentira do diabo que você é um zero à esquerda. É mentira do diabo que você nasceu para dar errado, que você é frustrado. Não, Deus está dizendo: você é minha, você é meu, você foi comprado por um alto preço. Eu te conheço, eu sei o teu nome, Maria Antônia, eu sei o teu nome, Cíntia, eu sei o teu nome, Mara. Antes que a palavra venha à tua boca, eu te conheço. Por quê? Porque é eu que te sustento, é eu que te... Oh, eu te conheço, Celso Caldas. Sei das tuas fraquezas, sei das tuas limitações, mas sabe de uma coisa? O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. É eu que te levanto, é eu que te sustento. Não tema, tão somente creia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, santo é o Senhor. Aí eu vou permitir você 1 minuto adorar o Senhor. Glórias ao nome de Deus. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória a Ele pertence ao teu santo nome. A ti, ó Deus, todo louvor. Te adoramos e te glorificamos porque teu conhecimento é grande. A tua presença é majestosa, a tua presença é maravilhosa. A tua presença é real, o teu cuidado é real. Tu me conheces, tu me sonda, tu sabe quem eu sou. E o Senhor está neste lugar. Aleluias. Glórias a Deus nas alturas. Oh, aleluias. Aleluia. Sabe de uma coisa? Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. E a pergunta que eu te faço: o que é que tu vais fazer para alcançar a atenção dele? Tome
pretende escrever o livro Descobridores e Caçadores de Deus, ele diz que Deus se esconde, mas não se esconde para não ser achado. No culto como esse, Deus está escondido, está procurando, aleluia, e procurando ouvir a adoração do seu santo, aleluia, glória a Deus. Então descubra a presença dele. Aquele homem que estava no meio do caminho, enquanto Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele chamou a atenção de Deus. Ele se esconde, irmãos e irmãs, mas não para se ausentar de você. Ele se esconde para que você suba o nível de adoração e de glorificação e alcance o conhecimento e a graça dele. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, Jesus amado, eu queria ir para a próxima parte, mas está bom demais essa parte aqui. Oh, glória a Deus, aleluias, obrigado, Jesus. Santo és o teu nome. Terceira parte do Salmo 139. Ele diz, a parte 3, vai do versos 13 ao 16, onde o salmista fala que a grandeza de Deus, ela se revela nos inumeráveis pensamentos de Deus. Veja o que ele está dizendo. Aí, depois que ele disse que não pode se ausentar da presença de Deus, o verso 3 ele diz: pois tu quem? Deus, me formaste no meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Aí, por conta disso, verso 14, graças eu te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Aí ele diz: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que tremendo, irmãos e irmãs. Gente, até hoje, a ciência, o conhecimento, não esgotou o conhecimento. Paulo está aqui, pode me dizer, o conhecimento do cérebro humano, das células, dos genes, a grandeza do conhecimento humano. Eu já disse aqui numa outra pregação, enquanto eu e você estamos aqui, está acontecendo inúmeras coisas no nosso corpo. E sabe de uma coisa, irmãos e irmãs? Todas essas coisas que estão acontecendo é ato providencial de Deus. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele sustenta todas as coisas por meio da tua palavra. Isso quer dizer que o ar que você respira, a vida que está dentro de você, é um ato providencial de Deus. Ele está dizendo para você: Gabriela, Amanda, Cíntia, aleluia, a tua vida está sendo gerada por mim, e você só vive porque eu te sustento. Aleluia, irmãos e irmãs. É grande demais o teu conhecimento. Aí ele diz: ainda quando os meus ossos não foi ainda nem encoberto pelos músculos, né, Paulinho? Pela pele, pelo tecido de revestimento conjuntivo, ainda quando ainda não foi nem formado, o Senhor me conhecia. Quando eu ainda era informe, oh glória a Jesus, quando eu ainda não era nem um embrião, quando eu ainda não estava nem ainda fecundado no ventre da minha mãe, tu me conhecias. Tu sabes quem eu sou. Tu sabes quem eu sou porque tu me formaste, e de modo assombroso
assombroso tu me formaste. É por isso, irmãos e irmãs, que a Igreja de Cristo, uma das coisas que nós não abrimos mão, irmãos e irmãs, é de que a vida pertence a Deus, irmãos. É Ele quem dá a vida. Não é radicalismo, é crença. É por isso que nós não abrimos mão de sermos contra o aborto, porque Deus nos conhece, Deus nos formou, irmãos e irmãs. Ele sabia do meu e do teu nome, ainda quando os meus pais estavam decidindo que meu nome seria Tiago. Diz-nos o texto que ele sabia o meu nome. De modo admirável, as suas obras são admiráveis. É muito grande tal conhecimento. Aí ele diz, de modo assombroso, eu fui formado pelo Senhor. Tu me formastes no meu interior. Graças eu te dou por isso. Graças eu te dou por isso. Tem a quarta parte. A quarta parte vai do verso 7, 17, até o verso 18, que diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Verso 17. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, nós não podemos conhecer os conhecimentos de Deus a fundo. Aí ele diz que, assim como os grãos de areia que não se pode contar, e eu acrescentaria, por ousadia de um pregador, eu diria que assim como os fios do que estão presentes de cabelo no nosso corpo, que nós não podemos contar, são os pensamentos de Deus. E sabe de uma coisa que eu queria te dizer? É que a Bíblia está dizendo que os pensamentos que Ele tem a meu e ao seu respeito são pensamentos de vida e não de morte. Você está entendendo isso, irmãos e irmãs? Você está entendendo que você serve, não é um qualquer Deus, até porque não existe outro. Tu serves ao único, soberano, poderoso, grandioso, o que formastes o céu e que formaste a terra. É grande demais o teu conhecimento, é grande demais a tua obra.